Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre lateralidade, sobre como que a gente pode ajudar as nossas crianças a escolherem aí qual lado que elas vão escrever ou qual lado, com qual mão ela vai ter mais habilidade para fazer as coisas dela aí da vida, do dia a dia. Eu vim aqui falar um pouquinho baseado também na minha experiência quando criança. E quem trabalha com isso, quem trabalha com o movimento, sabe que não existe uma regra. Eu fui uma dessas crianças que não tinha uma regra para seguir. Então, quando fala assim, minha filha escreve com a mão direita, então ela também vai chutar, por exemplo, com o pé direito, ou ela vai comer com a mão direita. O meu caso foi, eu escrevo com a mão direita e a maioria das outras coisas eu faço com a mão esquerda. Por exemplo, eu escrevo no caderno com a mão direita, mas quando eu vou escrever alguma coisa na lousa, quando eu vou escrever alguma coisa no chão, eu vou desenhar algo grande, eu vou com a mão esquerda. Se eu vou bordar alguma coisa, se eu vou fazer crochê, por exemplo, eu faço com a mão esquerda. Se eu vou tocar violão, eu faço com a mão esquerda. Eu não faço tudo isso, tá, gente? Mas quando criança eu tentei fazer tudo isso e era sempre com a mão esquerda que eu ia. Eu como com a mão esquerda, eu escovo os dentes com a mão esquerda, eu jogo vôlei com a mão esquerda. E chutar, eu chuto com a perna direita e com a perna esquerda. E a gente daí fala, poxa Pamela, mas quem escreve com a mão direita não tem que fazer tudo com a mão direita? Não necessariamente. O meu caso, ele foi muito pensando em toda a minha história. Eu acredito que eu sou destra porque na época que eu estava aprendendo a escrever com 6 anos, eu sofri um acidente, porque quem conhece a minha história sabe que eu era uma criança muito agitada e eu sofri um acidente com 6 anos, que era quando eu estava adquirindo aí a escrita. Eu estava começando a escrever na escola, primeiro ano, né? Naquela época a gente começava a sentar em carteira e começar a escrever mesmo no primeiro ano, no pré, e eu cortei um pedaço do dedo da mão esquerda e eu tive que ficar um tempão com a mão enfaixada e foi justo na época que eu tive que escrever muito e automaticamente eu fui com a mão direita. Eu comecei a pintar com a mão direita, comecei a desenhar com a mão direita e fiz tudo isso com a mão direita. Eu falo isso porque eu escrevendo com a mão direita, eu tenho mais dificuldade. Hoje não mais, né? Já tá bem automatizado, mas, por exemplo, eu tinha muita dificuldade em sala de aula porque as minhas amigas escreviam super rápido e eu sempre ficava para trás. E eu olhava a minha amiga escrevendo e falava, cara, mas como que ela tem essa habilidade de escrever tão rápido? Eu não consigo, eu juro que eu tentava, mas eu não tinha essa habilidade. Eu percebi que eu tive que adaptar isso e que eu não escrevia tão rápido quanto eu poderia. No meu caso, eu acredito que eu acabei escrevendo com a mão direita por conta desse acidente. Existem muitas crianças que a gente acaba direcionando para alguma mão, o profissional ou o professor sem querer, ou até os pais, quando vai dar alguma atividade para a criança de escrita, acaba direcionando, por exemplo, se a mãe é destra, acaba colocando o lápis na mão direita da criança, porque às vezes a gente acaba conduzindo, né? Quando vai ensinar alguma coisa, como a gente tem mais habilidade com a direita, a gente conduz com a direita. Então, isso acaba, às vezes a criança ela é canhota, ela vai usar a esquerda e a gente tá lá direcionando com a direita. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente na idade aí de 2 anos, 3 anos, 4 anos, quando a criança começa a manusear papel, lápis, tesoura, canetinha, para a gente não influenciar tanto na escolha dessa criança, porque inclusive tem crianças que quando a gente coloca o lápis, por exemplo, na mão direita, ela começa a escrever com a direita. Algumas crianças entendem que o correto é escrever com a direita e daí elas nem tentam ir para a esquerda, mesmo tendo essa habilidade com a esquerda, entendeu? Porque a gente direciona tanto com a direita que ela entende aquele movimento que é com a direita mesmo, não tendo tanta habilidade. Então, tomar cuidado na hora da gente dirigir. Como que a gente pode tomar esse cuidado? A gente pode oferecer o lápis ou qualquer coisa que ela vai manusear no meio, no centro, e daí a criança ela vai com a mão que ela tem mais habilidade para pegar o lápis ou para pegar o garfo, a colher, a escova de dente. E daí você vai começar a perceber com qual mão ela tem mais habilidade e daí a gente também pode direcionar um pouco mais caso a gente perceba essa dificuldade na criança de escolher com qual mão ela vai ter mais habilidade. Então fica uma dica aí para vocês, a gente sempre colocar no centro para que essa criança possa ela ter a escolha de qual mão ela vai manusear aquele objeto.